Na cruz, Jesus oferece a si mesmo como um substituto em nosso lugar, tomando sobre si a ira mortal que nós merecemos. Mas no fim das contas, somos convidados a nos aproximarmos de Deus como nunca antes na história. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, e uma salvação eu creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos, Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. Hoje é domingo de Páscoa, que você e sua família tenham uma abençoada Páscoa. É com grande alegria que acolho a você aí, em sua casa, a você e a sua família que moram aqui em Panambi e a todos vocês membros das inúmeras comunidades e paróquias do Sino do Planalto Rio-Grandense e de toda a ISLB. Com certeza, a ressurreição de Cristo é o evento mais alegre que já aconteceu. Que nada e ninguém tire de você a alegria de que Cristo ressuscitou dos mortos. Saúdo a vocês com as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, o versículo 9, que diz: Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Como podemos saber e confiar nesta palavra do apóstolo Paulo? Bem, Jesus mesmo disse: porque eu vivo, vocês também viverão, conforme o Evangelho de João 14, o verso 19. A alegria pascal que Jesus predisse chegou e é profundamente pessoal. A questão da Páscoa é que Deus está em processo de limpar este mundo de todos os sofrimentos. A ressurreição não apenas lhe dá esperança para o futuro, dá esperança para lidar com nossas cicatrizes agora. Essa alegria restauradora e revigorante foi adquirida para você e para mim na ressurreição de Jesus. Hoje, neste domingo de Páscoa, quero convidá-los a nos deleitar na alegria da ressurreição de Cristo,
a ouvir a palavra de Deus, orar e também servirmos uns aos outros por toda a eternidade. Vamos louvar então ao nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Te exaltarei, e para sempre vou louvar-te. Sou grato a ti, Senhor, pois me deste nova vida. Do céu Jesus veio a nós para nos guiar, sim, da glória para a cruz, para nos salvar. Foi da cruz até a morte, da morte para o céu, e para sempre rei será. Deus, eu te exaltarei, e para sempre vou louvar-te. Eu sou grato a ti, Senhor, pois me deste nova vida. Do céu Jesus veio a nós para nos guiar, foi da glória para a cruz, para nos salvar. Foi da cruz até a morte, da morte para o céu, e para sempre rei será. Do céu Jesus veio a nós, Para nos guiar, da glória para a cruz. para nos salvar. Foi da cruz até a morte, da morte para o céu, e para sempre rei será. Vamos ao nosso momento de reflexão bíblica. Te convido a ouvirmos a leitura do Evangelho de João, capítulo 20, os versículos 1 a 10. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Pergunte às pessoas do mundo inteiro qual o dia do ano que é mais importante para os cristãos. A maioria responderá prontamente que é o Natal, mas a resposta verdadeira é a Páscoa. Talvez você pergunte, mas por quê? A Páscoa é o momento da nova criação. Se não houvesse a Páscoa, ninguém sequer sonharia em celebrar o Natal. A Páscoa é o primeiro dia da nova semana de Deus, a nova criação. A ressurreição não significa que Jesus voltou para o céu, como muitos acreditam. A história da ressurreição, ela é imensa, difícil talvez de entender para muitas pessoas, e ela não se ajusta a nenhuma visão pré-concebida do mundo, principalmente moderno. Há uma crença de que Jesus ressurreto era apenas um espírito, uma visão ou uma alucinação dos primeiros que disseram tê-lo visto ressuscitado. Outros dirão que ele nunca morreu de verdade, que ele apenas havia desmaiado, que eles talvez o desceram rapidamente da cruz e assim ele reviveu no sepulcro. Muitos céticos têm dito isso e talvez algumas pessoas até da igreja
na época então em que Jesus havia sido crucificado, aonde João então escreveu esses textos que a gente acabou de ouvir a leitura. O que, claro, não podemos ignorar sobre a ressurreição de Jesus frente às inúmeras teorias é de que o cristianismo é uma religião histórica. Ele não começou em algum canto escondido ou com um homem que recebeu uma revelação de uma outra pessoa. Agora, precisamos, e sim, dispomos de mais do que fatos para crermos na ressurreição de Jesus. Os fatos históricos não vão satisfazer a pergunta por que em relação à ressurreição de Jesus. Não basta uma fé na probabilidade da ressurreição. Ao contrário, o centro de nossa resposta à pergunta por que crer na ressurreição é que sem a ressurreição de Jesus, na verdade, não existe cristianismo. Os cristãos, eles não creem na ressurreição de Cristo simplesmente porque acreditam em milagres ou na vida após a morte. O motivo pelo qual os cristãos creem na ressurreição é que, desde que o pecado entrou no mundo, a ressurreição de Jesus constitui o centro de todo o plano de Deus para o mundo. Logo, a ressurreição é a chave central que destrava o cristianismo como um todo. O próprio Jesus, ele testifica que o Antigo Testamento, se lido corretamente, ele faz alusão muitas e muitas vezes, por exemplo, na lei, nos livros proféticos e nos salmos, ao fato de que Cristo irá morrer e ressuscitar. Todo o Antigo Testamento prediz e aponta para a obra de Cristo, que culmina com a sua ressurreição. Vamos ouvir João novamente, o versículo 9, que lá nos diz: a Escritura, o Antigo Testamento, dizia que era necessário que ele, Jesus, ressuscitasse da morte. A ressurreição é mais do que milagrosa, o que ela naturalmente também é. Ela é o fio vermelho que conduz e explica a totalidade da história da redenção. Desde que Adão trouxe a morte ao mundo, o plano de Deus foi destruir a morte por meio da vida após a morte. Admito que a ressurreição é um tema polêmico em nossos dias, como era no início, mesmo entre os cristãos. Muitos cristãos usam a palavra ressurreição de maneira muito vaga, de algo que não tinha o mesmo sentido no primeiro século. Hoje, o termo é usado vagamente como ir para o céu quando morrer. Conforme um dos maiores estudiosos no mundo sobre o Novo Testamento na atualidade, a palavra ressurreição não significa vida após a morte. Segundo ele, significava e ainda significa vida após a vida após a morte. É por isso que a nossa fé, que nos une a Cristo, é fútil, sem sentido e inútil se não há ressurreição. A ressurreição de Jesus é a única maneira da fé ser viva e não inútil. Os mortos não podem salvar os vivos. Confiar em alguém que está morto, que é o dilema de quase todas as demais religiões, é declarar essa confiança vã e sem esperança. Se Cristo não ressuscitou, então tudo para o que o Antigo Testamento aponta, tudo que o Novo Testamento declara, tudo que a gente admite de boa vontade e com o que concordamos, cada elemento mínimo da verdade cristã, no final das contas, não tem sentido e é vão. Posto estas coisas, quero convidá-los a olharmos para o cenário do sepulcro vazio. Vemos aqui no texto de João 20 que a ressurreição não destoa da vida, dos ensinos e do ministério de Jesus. Ao contrário, a ressurreição complementa tudo isso. Confessamos, conforme o credo apostólico, que cremos na ressurreição do corpo. Você crê ou só confessa isso? Por que você crê? Vemos aqui no texto de João, capítulo 20, que após a crucificação e o sepultamento de Jesus, os discípulos se encontram enlutados, escondidos e tristes. O cenário enfatiza Maria Madalena,
a mulher misteriosa que João apresenta só agora e aos pés da cruz com as outras Marias. João ele não conta nada sobre ela antes, mas aqui seu lugar é de destaque. Ela foi a primeira apóstola, a apóstola dos apóstolos, a primeira a dar a notícia de que o sepulcro está vazio. E logo em seguida, ela ainda tem um privilégio maior. É a primeira a ver, a encontrar e a falar com Jesus ressurreto. Num primeiro momento, o sepulcro vazio se torna um problema para os discípulos. Afinal, quem roubou o corpo de Jesus? A fé e a esperança estavam em xeque naquele momento. Afinal, quem seria capaz de levar o corpo de Jesus? Quem sabe um jardineiro, algum trabalhador, algum soldado ou um servo de alguém? Precisamos descobrir e é provável que descobriremos. Vendo aí o sepulcro vazio, Maria Madalena ela volta correndo à cidade para se encontrar com Pedro, no esconderijo dele, e também com o jovem que estivera com eles aos pés da cruz, aquele a quem Jesus amava. Quando Pedro e o discípulo amado chegaram também ao sepulcro vazio, as tiras de linho estavam lá. Alguém não só levou o corpo, mas também se deu ao trabalho de desenrolá-lo. Por que alguém faria isso? Uma curiosidade está diante de seus olhos. Eles viram as tiras de linho lá dispostas, como se alguém tivesse arrumado as roupas para criar este efeito. Parece que o corpo não foi pego e desenrolado, mas apenas desapareceu, deixando os panos vazios como um balão de ar murcho. O que aconteceu? Diante daquele cenário, a ideia de que alguém levou o corpo embora, desembrulhando antes, parecia uma ideia estúpida e irrelevante para os discípulos. Algo então ocorre principalmente ao jovem discípulo amado. Ele é tomado de repente de um indomável deleite com o poder criativo de Deus. Ele se lembra do momento especial que passou com Jesus ao longo do ministério. E esta cena ali agora marca ele para sempre. Foi uma sensação diferente, algo como se apaixonar, algo como o nascer do sol, algo como o ruído da chuva ao fim de dias de seca. Algo como o nascer da fé. Sim, ele tinha fé novamente. Ele creu que Jesus é o Messias. Ele crê que Deus enviou Jesus para o povo e o mundo. Essa sensação era diferente, pois o texto diz no verso 8, ele viu e creu. Eis aí o despertar de uma fé de que a nova criação havia começado finalmente. O mundo finalmente deu uma guinada, saindo do inverno para a primavera. Deus disse sim para Jesus e para tudo o que ele fora e fizera. O discípulo creu que Jesus estava vivo de novo. Veja que não é uma fé na qual Jesus foi para o céu. Ele fala da ressurreição. No mundo antigo, todos achavam que a ressurreição não havia acontecido, pois não podia acontecer. Já os gregos, por exemplo, e os romanos, falavam da ressurreição como algo que alguém pudesse imaginar, mas nunca havia ocorrido de fato. Os judeus, por sua vez, eles começam a acreditar que poderia ocorrer. Não todos eles, claro. Já um grupo religioso da época, os saduceus, eles mantinham-se firmes contra a ressurreição. Eles não criam. O que havia era uma crença em uma ressurreição futura para todo o povo de Deus ao mesmo tempo. O ponto é o seguinte: a ressurreição não aconteceria para uma pessoa no meio das eras. Este seria um evento estranho, bizarro, inimaginável e sem precedentes. Hoje, muitos creem na ressurreição de Jesus como algo metafórico, apenas de forma simbólica, algo do tipo que as ideias de Jesus nunca irão morrer, como se o cristianismo tivesse o papel de manter vivo as propostas, os ideais de Jesus ao longo das gerações. É um pensamento equivocado. Essa crença
justamente ignora que a ressurreição é o centro do cristianismo e que ela valida toda a escritura do Antigo e do Novo Testamento. Ou seja, sem a ressurreição, as escrituras de Gênesis e Apocalipse não fazem sentido. No caso da ressurreição de Lázaro, por exemplo, ele havia voltado para a vida presente quando Jesus o ressuscita. Os ecos da história de Lázaro estão, em parte, aqui na ressurreição de Jesus, para nos dizer que foi o mesmo tipo de evento, mas também para nos dizer que não havia sido o mesmo evento. Veja, Lázaro ele precisou que alguém o soltasse das tiras de pano. Jesus deixou seus panos para trás. Lázaro ele voltou ao mundo sob a ameaça de morte. Jesus, por meio da morte e ao sair dela, entrou em um novo mundo, uma nova criação, uma vida em que a morte foi derrotada e a vida absoluta, a vida verdadeira, a vida em sua plenitude, finalmente teve início. É nisso que consiste a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, afirmam os 4 evangelhos. Portanto, Jesus é o Messias prometido. Ele é o verdadeiro Senhor de todo mundo. Portanto, nós, seus seguidores, temos um trabalho a fazer. Devemos anunciar seu senhorio ao mundo inteiro. Não nos é dito que Jesus ressuscitou e, portanto, olhem para o céu e continuem a olhar, pois um dia você também irá para lá com ele. Claro que muitos hinos, orações e pregações tentam levar a história da Páscoa nessa direção, mas a verdade é o seguinte: Jesus ressuscitou, logo o novo mundo de Deus finalmente começou e, portanto, nós, você, eu e todos os demais somos convidados a ser não apenas beneficiários desse novo mundo, dessa nova criação, mas participantes no sentido de fazê-lo acontecer. Sem a ressurreição, veja, não há cristianismo, não há vida. Jesus, que é a vida, é o único caminho para a verdadeira vida eterna com Ele. A ressurreição de Cristo nos dá a certeza de que aqueles que estão nele viverão e viverão para sempre. Ainda em meio às trevas, pandemia e morte, a Páscoa nos oferece uma nova semana, uma nova criação, que possamos nos alegrar, afinal, a Páscoa é o dia mais importante do ano para nós cristãos e deve ser para todo mundo. Por isso, somos convidados a anunciar em palavras e em ações a ressurreição de Cristo. Justamente nós deveríamos soltar foguetes neste dia especial, conforme N.T. Wright nos afirma e aconselha. A semelhança então de Maria Madalena, vamos dar a notícia para todo mundo de que o sepulcro está vazio. Jesus é o Messias, está vivo e que já está inaugurado a nova criação. Conforme Martim Lutero, que possamos viver como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Convido você que procura pela verdade e deseja crer para que a gente possa ter este momento final de oração. Fecha talvez aí teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, Tu diz que és o caminho, a verdade e a vida. Conceda que não tenhamos medo de pagar o preço de segui-lo ao considerar as razões para fazê-lo. Sendo que aquilo que o Senhor diz é a verdade, por favor, guia-nos, nos ensine e conduza-nos para a realidade de quem o Senhor é. Dê-nos uma compreensão coerente e convincente e que nos leve à vida que prometeste. Admitimos que somos fracos e pecadores, mas sabemos, por meio do Senhor, que somos mais amados e aceitos do que jamais poderíamos esperar. Te agradecemos pelo pagamento de nossa dívida na cruz, lá onde o Senhor sofreu o que nós mereceríamos para nos oferecer o perdão completo. Sabendo que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, desperta o espírito de adoção que é dado à tua igreja no batismo, para que nós, sendo renovados no corpo e na mente, possamos adorar-te com sinceridade
e verdade. Enxuga nossas lágrimas com a Tua palavra de paz e completa a nossa alegria na nossa comunhão contigo e com o Pai e o Santo Espírito. Amém. Somente em Cristo esperarei, Ele é minha força e meu cantar, meu alicerce é meu Rei, firme no mais revolto mar, amor maior, profunda paz, o meu temor silente está, és tudo em mim, Consolador, vivo na luz do meu Senhor. Somente em Cristo que encarnou, ao sobre a terra caminhar, cheio de amor, que se doou para os carrascos seus salvar. Foi nessa cruz que Ele cumpriu toda a justiça e o céu abriu, para subir em toda a lei, vivo na morte do meu Rei. Jazia ali o corpo seu, foi apagada a luz de Deus, mas ao morrer ressuscitou e sobre a morte conquistou. Vitória plena a vida está, pra toda a escravidão quebrar, pois Ele sou e Ele é meu, comprado pelo próprio Deus. Não há mais culpa e nem temor, pois sua vida pulsa em mim. Sou obediente ao Criador, a cada dia até o fim. Nenhum poder, nenhum ardil vai desfazer o que cumpriu, até que volte o Salvador, vivo na força do Senhor. Obrigado por nos acompanhar até aqui, que você possa hoje deleitar-se na alegria da ressurreição de Cristo. A Páscoa anuncia na voz de Cristo o ressuscitado. A vossa tristeza se converterá em alegria e a nossa alegria agora ninguém poderá tirar. Esta é a promessa de Cristo, o Salvador. A Páscoa declara que aquele que venceu a morte para sempre a tornou serva da nossa alegria. Estenda essa mensagem a quem você puder. Que a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja com a vida de cada um e cada uma de vocês. Uma abençoada Páscoa, seja tu uma bênção. Até que volte o Salvador, vivo na força do Senhor.